Olha, ter um sócio é aquela coisa, né? Pode ser o motor que leva o seu negócio para o topo, ou pode ser a faísca que joga tudo por água abaixo. É, sem dúvida, uma das decisões mais críticas na jornada de qualquer pessoa que decide empreender. E aí vem aquela pergunta que mais cedo ou mais tarde todo mundo se faz. A gente até cresce ouvindo aquele ditado antes só do que mal acompanhado, não é mesmo? Mas será que no mundo dos negócios essa lógica funciona exatamente assim? Olha só que interessante. Essa frase do Marcelo Germano meio que vira o jogo. Ela vai totalmente contra o senso comum e faz a gente pensar. Se é mais difícil ir sozinho, talvez o desafio não seja evitar uma sociedade a qualquer custo, mas sim aprender a construir uma que funcione de verdade. Então, para a gente desvendar isso direitinho, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai mergulhar nesse dilema, ir sozinho ou acompanhado. Depois, vamos direto ao ponto, nos erros que mais destroem sociedades. E por fim, a parte mais importante, vamos montar, pilar por pilar, o manual de uma sociedade de sucesso. Bora lá então, começando pelo começo. Qual é a realidade de cada um desses caminhos e por que, afinal, ter uma parceria pode ser uma vantagem estratégica tão grande? Pensa assim, de um lado o caminho solo. Sim, o controle é total, mas toda a pressão também está nas costas de uma pessoa só. E o risco de ter pontos cegos, de não enxergar uma falha, é enorme. Do outro lado, a parceria. É ter alguém para dividir o peso, para carregar o piano, como se diz. É somar habilidades diferentes. E talvez o mais valioso, é ter o tal do conflito benéfico. Aquele debate saudável que testa as ideias e impede que uma decisão ruim vá para frente. E essa analogia com o casamento, olha, ela é perfeita. Porque não é uma relação que se sustenta sozinha, de jeito nenhum. Ela é condicional. Depende de respeito, de valores alinhados, de expectativas claras e, principalmente, de muito trabalho. Se uma dessas condições falha, a estrutura inteira começa a balançar. Ok, a gente já entendeu a importância. Agora, vamos mexer na ferida. Onde é que o caldo entorna? Identificar esses erros é o primeiro grande passo para não cair neles. E aqui, gente, está o pulo do gato. Ou melhor, a casca de banana. O conflito quase sempre explode quando um dos sócios começa a sentir que está dando mais do que está recebendo, seja em tempo, em esforço, em ideia. Essa sensação de que a balança está desequilibrada é o veneno que corrói a parceria por dentro. E essa frase, você chega aqui, só toma café e não faz nada, ela é pesada, né? E ela vem de uma história real que ilustra isso com uma clareza absurda. Era uma loja de surf. Um sócio era o operacional, o cara que passava o dia no estoque, carregando caixa. O outro era o estratégico, que ficava na loja, observando, conversando com o cliente, pensando no futuro. Para o primeiro, o sócio dele não fazia nada. Ele não conseguia enxergar o valor do trabalho que não era braçal. E o resultado disso, o final dessa história, é brutal. O sócio que tinha visão estratégica, depois que a sociedade acabou, abriu mais de 40 lojas. O outro, aquele focado só na operação do dia a dia, nunca conseguiu passar daquela única loja. Isso mostra o preço que se paga por não valorizar as diferentes formas de agregar valor. Certo, já vimos o tamanho do problema. Agora vamos para a parte boa. Como é que a gente constrói a solução? E o mais curioso é que tudo começa não na empresa, mas na pessoa por trás dela. A ideia aqui é muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. É a diferença entre o CPF e o CNPJ. O CPF, que é o indivíduo, precisa ser forte para construir um CNPJ, a empresa forte. Uma pessoa que não se conhece, que explode na primeira frustração, que não tem controle emocional, ela inevitavelmente vai criar uma empresa caótica. A capacidade de engolir sapo, de manter a calma e a razão sob estresse é o que faz a diferença. É por isso que essa frase é tão forte. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ela resume tudo. Antes de procurar um sócio, a primeira reflexão tem que ser interna. Eu tenho domínio pessoal para sustentar uma parceria? A força da empresa é sempre um reflexo da força de quem a fundou. Beleza, com a base pessoal, o CPF bem trabalhado, a gente pode ir para o segundo pilar, a estrutura. E aqui, não adianta só aperto de mão e boa vontade. É preciso construir regras claras antes da tempestade chegar. Sabe aquele contrato social padrão que o contador faz? Então, muita gente acha que aquilo basta. É um erro gigantesco. O documento que realmente importa, que protege a relação,
é o acordo de sócios. É ele que vai muito além do básico e define as regras do jogo de verdade. E é nesse acordo que a mágica acontece. Ele funciona como um escudo, porque obriga a gente a ter aquelas conversas que ninguém gosta de ter, mas que são cruciais. Pensa comigo, o que acontece se um dos sócios se divorcia? A ex-esposa ou o ex-marido vira sócio da empresa? E se alguém morre? Um herdeiro sem preparo nenhum pode assumir uma cadeira na diretoria? E se um dos sócios fica com um nome sujo? A reputação da empresa vai junto pro buraco? Responder isso agora, com calma, é o que salva a sociedade lá na frente. Ok, a gente já tem a base pessoal forte e uma estrutura legal robusta. Agora falta o terceiro e último pilar, a gestão do dia a dia, a manutenção. Porque uma sociedade é como uma planta, precisa ser regada constantemente. Uma das maiores fontes de briga em sociedade é quando os papéis se misturam. É fundamental separar o chapéu de sócio do chapéu de executivo. São duas coisas completamente diferentes. Como sócio, o foco é na visão de longo prazo, na estratégia, e a recompensa vem dos lucros, dos dividendos. Já como executivo, que está lá no dia a dia, o foco é na operação e a remuneração é um salário pelo trabalho, o prolabore. Sem essa clareza, a percepção de valor vira uma bagunça. Tá, mas na prática, como é que a gente mantém esse alinhamento? Existe um processo, um passo a passo simples para isso. Primeiro, deixar claríssimo quem faz o quê. Segundo, ter encontros regulares, tipo uma reunião a cada 3 meses, só para falar de estratégia, para olhar para o futuro e não só para apagar incêndio. E o mais importante de tudo, criar um ambiente seguro, onde conversas difíceis possam acontecer sem virar uma guerra. E no fim das contas, a grande lição é essa aqui. Alinhamento é um trabalho preventivo, não é para apagar incêndio. As regras, as conversas difíceis, tudo isso tem que acontecer quando o céu está azul. Esperar a crise chegar para decidir como lidar com ela é a receita perfeita para o caos. E, para fechar, fica essa pergunta, essa reflexão. A verdadeira força de uma sociedade não se mede quando está tudo bem. Ela é medida pela capacidade dos sócios de terem conversas difíceis de um jeito produtivo. Será que a sua parceria tem essa capacidade?